Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Vamos estar dando introdução em mais uma lição da nossa EBD, lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje, né? É um tema bastante forte e é um tema muito propício para os dias atuais, dias a qual nós estamos vivenciando, dias de dificuldade, onde uma peste, né, tem assolado a humanidade em um modo geral. E o comentarista da revista, em um tema muito feliz, né, em um tema bem proposto, ele propôs na lição de número 10 que o Senhor Jesus Cristo continua curando ainda hoje, né? Para quem não está chegando agora, a nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo. A lição que nós vamos estudar hoje é a de número 10, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua casa. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente em nossos corações. Desde já, eu quero estender os meus agradecimentos, né, a todos os cooperadores da obra de Cristo, ali no Alto Coramara, na Igreja Assembleia de Deus, juntamente com o pastor Berê e todo o corpo de obreiro, né? Aos professores da Escola Bíblica Dominical, né, que por momento ainda estamos impedidos de estar lecionando em aulas de forma presencial, mas eu tenho certeza que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Igreja do Senhor. Meus irmãos, o nosso texto áureo se encontra no livro de Salmos, o capítulo de número 103, o verso de número 3, diz assim, ó: é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades, né? Um texto muito conhecido. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. A nossa verdade prática é a cura de enfermidade, é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, né? O Calvário, ele manifesta três âmbitos de cura para a humanidade, né? A cura moral, né? Porque a humanidade estava enferma moralmente por causa do elo quebrado, do princípio quebrado em Adão. A cura espiritual, porque o espírito do homem estava adoecido por consequência do pecado. E a alma do homem é sarada e tem a oportunidade de encontrar-se novamente com seu Criador. O Calvário cura o físico, o intelecto e o espiritual. O Calvário, ele cura nesses três âmbitos de enfermidade. Quero tentar com os irmãos, de uma forma bem clara, rápida e objetiva, explanar as verdades bíblicas concernente à manifestação da cura do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi um grande forte no seu ministério, e dizer para os irmãos que ele ainda continua curando hoje, né? O nosso texto, o texto que nós vamos usar por base para a nossa aplicação, para a aplicação dessa aula, se encontra em Isaías, capítulo de número 53, e Mateus, capítulo de número 8, né? Isaías 53, o verso 4, 5, 6, diz assim, ó: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mateus, capítulo de número 8, fala assim, ó: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluias! É um texto
É um texto que mexe não só com o nosso intelecto, mas mexe com o nosso sentimental, né? O nosso lado mais humano, né? O Cristo crucificado. Alguns objetivos específicos da nossa lição hoje é esclarecer a cura divina, esclarecer que a cura divina acontece ainda hoje, né? Temos 3 tópicos bem pontuados, quando diz assim, conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina com parte da salvação, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais, né? São os três objetivos da nossa lição. A nossa introdução diz assim, assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanece imutável na atualidade. Deus é fiel para curar todas as nossas enfermidades. Aleluia. Primeiro tópico, a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doença como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Primeiro tópico, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto no Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que sara. A vida dos israelitas era concentrada no seu Deus. A cura da enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Ou seja, no Sinai, Deus fez uma promessa para Israel de que ele seria o Senhor que curaria dele todas as enfermidades, né? Nenhum dos maus que ele lançou sobre o Egito cairia sobre o povo de Israel. Mas isso era uma condição. Israel precisava permanecer fiel ao Senhor, porque é o Senhor quem tratava com ele diretamente, o Senhor relacionava-se com ele diretamente e espiava dele todos os tipos de enfermidades, né? Mas a logística, Israel precisava permanecer temente ao Senhor, fiel ao Senhor, e não procurar em outros deuses, né? Em médicos, em artifícios, em magos, em oráculos, as respostas que só o Senhor tinha para os entregar. Segundo tópico, de forma bem clara, rápida e objetiva, diz assim, a prevenção de doenças bíblicas, a alimentação saudável, a higienização adequada, os bons hábitos instituídos por Deus que contribuíam para a boa saúde, né? Temos o exemplo aí, por que o judeu não come carne de porco? Deus estabeleceu que os israelitas não comessem carne de porco, por quê? Por causa das bactérias, a forma que o porco vive, ainda mais numa época que não se tinha vacinas. Deus entendia bem que a carne de porco não seria algo benéfico para a saúde dos hebreus, por isso Deus cortou o porco do cardápio alimentício de Israel. Deus estava prevendo certos tipos de doenças que, se acontecesse, seria fatal na sua época, né? Como muitos outros animais. Eu citei o porco apenas como um exemplo. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higienização em Levítico 15, os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual de Israel. A religião, nesse caso, se constituiu num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual.
para salvação ou santificação. Ou seja, o judeu não deixou de comer carne de porco por uma questão espiritual, mas por uma questão de saúde pública. E cumprindo o mandamento do Senhor, a questão espiritual era atingida, porque Deus estabeleceu um princípio, e esse princípio, quando obedecido, né, como diz o texto, né, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? E a obediência traz a bênção. É bom sempre lembrar disso. Obediência traz bênção, porém desobediência acarreta em apenas sofrimento, dor e desilusão. Terceiro subtópico do nosso primeiro tópico, né, é baseado em cura divina na Bíblia, diz assim, ó, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto, e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio em um mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadeceu dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos. Por quê? Porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo ainda para os nossos dias atuais. Né? Mesmo que a grande mídia em massa não comente, mas as curas realizadas por Jesus em nossos dias atuais são tão grandes, tão maravilhosas, tão transformadoras como nos tempos mais remotos, né? Como na antiguidade passada. Temos em nossa igreja, né? Eu gosto sempre e vou sempre gostar de comentar sobre o testemunho do pastor Obenaí. Quem ouve o testemunho daquele homem é impossível não se emocionar, né? Tá ali um Lázaro, né? Um cadáver que foi ressurreto, um homem que já estava sentenciado pela medicina à morte, e de forma extraordinária o Senhor restaurou a saúde, restabeleceu a sua mente, porque, como ele mesmo diz, a sua mente já estava deturpada por causa da enfermidade que lhe fora acometida, e o Senhor ainda no dia de hoje fez algo extraordinário na vida do pastor Obenaí Viana. Louvo a Deus pela vida dele, né? Grande exemplo para mim, mente brilhante e ferramenta do Senhor. Né? O Senhor continua curando ainda nos dias atuais. Usei o pastor Obenaí como testemunha, porque ele é o mais conhecido de todos. Mas eu tenho um testemunho particular também acerca das curas que o Senhor ainda realiza nos dias de hoje. Né? Eu sofri de febre reumática, reumatismo no sangue, sopro cardíaco. Né? Tive 2 válvulas do miocárdio superior obstruídas, né? O meu coração derreteu, na verdade, né? É a linguagem que o médico fala. As válvulas do meu miocárdio derreteram devido a uma inflamação no sangue, de forma que meu coração não conseguia bombear sangue, né? E os médicos me deram até os 21 anos de idade, se eu resistisse ao tratamento, né? Um tratamento muito doloroso, a qual eu passei aos certos períodos da minha vida. Minha família sofreu, cheguei a andar de cadeira de roda por algum momento, mas o Senhor restabeleceu a minha saúde. As minhas juntas, a junta dos meus dedos, as juntas dos meus braços, os meus tornozelos, elas inflamaram de forma que eu não conseguia se firmar e sentia muita dor. E numa reunião de oração, né, Deus levantou um ministro do Senhor, um profeta, e ele falou que o Senhor estava me curando naquele dia, né? E de fato, hoje eu já ultrapassei as expectativas da medicina, não faço nenhum tipo de tratamento, levo minha vida saudável, normal, fiz todos os exames, tem uns exames passados comprovando a enfermidade, tem uns exames presentes que comprovam que o Senhor Jesus ainda cura nos dias atuais. Né? Quero te dizer, o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para transformar, para salvar, né? E o sangue dele ainda continua purificando de todas as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A síntese desse primeiro tópico diz assim, ó: o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso, porque não conta com a ciência como meio de explicação.
é milagre, é mistério. Como curou, como aconteceu, não sei. Só sei que aconteceu. Deus o fez e Deus o sabe, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meus irmãos, se até aqui temos sido bênção para a sua vida, compartilha esse vídeo com um amigo, com um parente, com um membro. Dê uma curtida, dê um like aí, né? Vamos fazer a média do YouTube. Dê um like aí no nosso canal, o canal da Igreja Assembleia de Deus do Alto Curamara, IADC, né? Seja bênção na minha e nas nossas vidas aí. Amém? Segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. Né? A cura divina como parte da salvação. Em muitos lugares Deus realiza a cura para mostrar para o povo. O Senhor Jesus, quando ele encaminhou os seus discípulos, ele disse assim, e esses sinais eles seguirão aos que crerem, né? Em meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, se comerem coisas mortíferas não lhes fará dano algum. Em nome do Senhor Jesus, a enfermidade ela é ministrada para se retirar, a administração é para que ela se retire e o nome do Senhor seja glorificado, levando assim a todos aqueles que conheceram, os que de antes conheceram, glorifiquem ao Senhor, renda-lhe glória e se entregue ao senhorio de Cristo em suma salvação, para a salvação das suas almas. O primeiro tópico diz assim, a cura divina como parte da salvação. Os discursos proféticos de Isaías, capítulo de número 53, anunciam a obra do Senhor, anunciam a obra redentora de Jesus no Calvário, anunciam a obra do Senhor Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostra com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas. Primeiro, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, o livramento da fome, da espada, das enfermidades. A salvação da condenação eterna é um livramento do poder da maldição do pecado. É a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, né? Como está lá em Tito 2,11, se não me falha a memória, quando diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se não me falha a memória, né? E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é salvar a salvação de todos os homens, né? Mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Isso é salvação. Salvação é o quê? É o ato de escape, tanto psicológico, tanto sentimental, quanto físico e quanto espiritual. E lembrando que a salvação por parte do senhorio de Cristo é uma salvação que não vai salvar apenas o corpo de ir para o inferno, mas vai salvar a alma da condenação eterna e da separação do Senhor Jesus Cristo, né? Porque essa é a segunda morte. E dessa aí nós precisamos temer, né? Porque o Senhor não fez o homem para viver separado dele, né? Há vários exemplos que se você tirar um peixe do mar, ele morre, porque o peixe depende da água. Se tirar uma planta da terra, ela morre, porque a planta depende da terra. E se você tirar o homem de Deus, o homem está morto, porque o homem depende de Deus. A sua essência humana, natural, ela veio do ruach, o sopro. O Espírito veio de dentro de Deus. Você é a inspiração do Eterno, você é especial. Por isso você precisa de uma salvação. E só tem um Salvador capaz de te livrar dessa morte, né? Todos nós estamos caminhando, toda a humanidade caminha a passos largos para um abismo. Nós precisamos converter, voltar, dar meia volta e nadar contra a correnteza, né? Que tenta nos arrastar a todo custo para uma queda de um precipício. Aleluia. Vamos continuar. A cura divina, né? Segundo tópico. A cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, como um ato de soberania, graça e misericórdia divina. Olha que interessante.
né? Eu vou discorrer no texto para não ficar muito preso num ponto e não ser muito longo nas minhas palavras, né? Através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocional aqueles que demonstram a fé em Jesus Cristo. E é tendência nossa procurar logo um médico em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico, né? O evangelista Lucas, ele era médico, né? Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das nossas enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos, né? A Bíblia fala: se houver alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, unja-o com óleo e a oração da fé sarará o doente. Eu ainda creio nessa palavra, e essa palavra ela continua tendo uma grande eficácia e grande importância nos nossos dias, né? Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É ela que perdoa todas as iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quero apenas salientar aqui e dar uma aspa, né? Iniquidade é pecado, é doença na alma, é a queda do homem interior. Enfermidade é doença no corpo, é a queda do homem exterior, né? A cura do paralítico de Cafarnaum é a passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo, né? Observe comigo, aquela mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma enfermidade, ela penetrou no meio da multidão, se esforçou até chegar diante de Jesus. Chegando em Jesus, ela cai no chão e toca na orla das suas vestes. O Senhor Jesus, quando olha para aquela mulher, ele fala o seguinte: mulher, ser livre do teu mal, né? E ela percebe que quando ela tocou, ela imediatamente foi sarada. Ou seja, quando ela tocou em Jesus, ela recebeu de imediato aquilo que ela buscava. A cura no seu físico, ela sentiu na hora. Mas quando o Senhor Jesus olhou para ela, ele não a curou apenas, ele não liberou a palavra de cura da enfermidade. Ela já estava curada, ele liberou a cura espiritual. Por isso que Isaías é muito claro quando diz: ele levou sobre si as nossas iniquidades. Oh, aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele é o Jesus que cura o nosso intelecto, o nosso espiritual, ele cura a nossa alma e sara também o nosso corpo físico. O nosso Deus, ele sara a depressão e ele cura o câncer, né? Ele cura as feridas, as lacunas de abandono, de bipolaridade. Ele sara o caráter, ele sara a mente, ele transforma a mente e ele cura o corpo. Ele é o Deus que sara, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Caminhando para o nosso quarto tópico, aonde diz assim, Isaías capítulo 53, versículo de número 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física, espiritual e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Há um mistério de cura do Senhor Jesus Cristo. O verbo sarar, em paralelas, o verbo sarar, em pelas suas pisaduras somos sarados, indica a cura física. Isso é muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus.
Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós somos sarados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? A síntese desse tópico é o discurso profético de Isaías e o seu cumprimento no Novo Testamento mostra que a salvação e a cura divina caminham juntos, de mãos dadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos caminhando agora para o nosso terceiro subtópico, né? Tópico final, aonde diz assim, ó, a cura divina e os desafios atuais, né? Eu não sei se você costuma frequentar a EBD, mas eu gostaria de te convidar. EBD é o combustível do cristão, é onde nós aprendemos minuciosamente, em detalhes, acerca da palavra de Deus, aquilo que o pregador não consegue explicar durante o período de pregação, devido ao seu tempo, que é pequeno. Na EBD você consegue sanar suas dúvidas, esclarecer as suas dificuldades e receber a resposta que você precisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles é saber sobre a natureza da enfermidade e o problema físico ou espiritual. O desafio é saber se a enfermidade é um problema físico ou se é alguma doença espiritual, né? Nós precisamos da manifestação de um dom de discernimento. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre a manifestação dos dons e os seus discernimentos. E esse dom ele é utilizado na igreja para isso, para discernir, né? Se a enfermidade da pessoa é uma enfermidade física ou se é uma enfermidade espiritual. Porque tem doenças que são acarretadas mediante a espíritos, né? Espírito e possessões malignas, né? Que ocasionam no físico, né? Que manifestam as suas características físicas. E você pensa que é uma enfermidade comum, mas na verdade são doenças espirituais, né? As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria enfermidades, né? Logo, se for expiados os pecados, a expiação leva sobre si todas as enfermidades, porque o pecado ocasionou na morte e nas doenças, no sofrimento para a humanidade, né? Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, no entanto, não se podem generalizar, visto que cada caso tem suas particularidades, né, e peculiaridades. Nem todo tipo de doença é consequência de pecado, mas todo pecado é uma doença no corpo, é uma doença na alma, né? Segundo tópico, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Quem nunca ouviu falar do espinho na carne, que Paulo rogava ao Pai para que ele tirasse esse espinho, e todas as vezes, né, que ele orou, era enviado um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava por conta dessa enfermidade, né? Como que se debochasse dele. Qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha um problema no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Ou seja, a enfermidade é uma condição humana. O homem caído, o homem por consequência do pecado, está sujeito à morte, está sujeito a morrer. Não somos imortais, né? Esse corpo físico tende a perecer, como diz a palavra, como diz o texto bíblico, que o corpo ele volta ao pó. E a alma que pecar, essa morrerá. O espírito volta a Deus quem o deu, né? O homem está sujeito à morte física, está sujeito a adoecer, e
o espírito volta para Deus o que lhe deu, né? E ser homem de Deus, ser pastor, ser ministro do evangelho, isso não é condição para o homem ser isento, né, dessa consequência de poder adoecer, de gripar, de pegar uma bactéria, de sofrer o vírus que está assolando a humanidade hoje, o Covid. Quantos homens de Deus têm padecido com esse vírus? Por quê? Porque somos mortais, somos sujeitos às fraquezas, somos sujeitos a adversidades, né? Mas o Senhor Jesus ainda cura. O nome de Jesus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. E mais, ele cura se ele quiser, não é uma obrigação. Amém? Terceiro tópico. Não confundir doença com opressão maligna. Né? Aqui entra a aplicação daquele dom de discernimento. Né? Nós precisamos buscar isso da parte do Senhor. Vamos lá. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Ou seja, a opressão do diabo tem uma característica semelhante à doença do corpo físico, né? Mas vamos lá. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinadas pessoas. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão, né? Maligna ou uma questão médica. Precisamos observar se é uma opressão maligna ou se é uma questão médica. Se for uma opressão maligna, jejum, oração ainda resolve. Consagração ainda resolve. Né? Como diz o presbítero Gessé, ainda há poder e a senha continua sendo a mesma, jejum e oração. Para a opressão maligna, o remédio mais eficaz, jejum, oração. É instantâneo, é igual bezetacil, na hora. Agora, precisamos saber identificar se é opressão ou se é uma causa médica, né? Porque temos também a medicina, a ciência, ela trabalha a favor da humanidade na era presente, na era atual, né? E tem muitas doenças que a medicina consegue fazer. E aquilo que é possível ao homem, né? Deus vai deixar que o homem resolva. Mas aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é impossível. Deus pode fazer possível aquilo que é impossível, né? Deus trabalha nas nossas impossibilidades, né? Deus determina, Deus, me perdi aqui, meus irmãos. É o plano de Deus para determinadas pessoas. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica. Para não expulsar demônio onde não há demônio. Meu Deus, isso é forte, né? A falta do discernimento de espírito faz você expulsar aquilo que não existe, né? Às vezes a pessoa já é liberta, está sofrendo de um mal físico e você está expulsando um demônio de onde não tem. Né? Isso é falta de discernimento espiritual. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Não é nós que estipulamos aonde, nós não obrigamos o Senhor Jesus a curar e nós não obrigamos o nome dele a curar. Ele cura quem ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, né? A síntese desse terceiro tópico, caminhando já para a nossa conclusão, de forma bem clara, rápida e objetiva, está assim, ó. Saber da natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, é ter o discernimento da vontade de Deus. São os desafios atuais, né? A nossa conclusão diz assim, ó. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Muitas das vezes nós oramos, nós pedimos ao Senhor para um certo tipo de manifestação dele em cura, mas o Senhor tem o seu tratar individual com cada um.
A uns Ele restaura a saúde, mas a outros Ele permite a enfermidade para que através da enfermidade essa pessoa venha ter a cura da alma e obter dele a salvação, o plano perfeito de Deus. Quem vai entender? Lembra do profeta Isaías quando entrou dentro do palácio do rei Ezequias, e disse: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás e não viverás. Tu morrerás e não viverás. A sentença já estava determinada para aquele homem. Porém, aquele homem virou para a parede. Ele olhou os grandes feitos que o Senhor realizara através de suas mãos, porque na sua época os relatos das guerras, eles eram desenhados na parede, né, como uma história. Tipo aquelas figuras egípcias, aqueles desenhos antigos na parede dos homens antigos. Na época dos reis, os grandes feitos, as grandes vitórias, os grandes livramentos que o Senhor dera ao seu povo, era desenhado nas paredes para quê? Para servir de memorial. E o texto fala que o rei Ezequias olhou para a parede, se lembrou e chorou amargamente e orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. E ainda antes que o profeta saísse do pátio, oh, aleluia! Ainda antes que o profeta saísse do pátio do palácio, o Senhor virou para o profeta e falou assim: ó, ei, Isaías, volta lá, diz ao meu servo que eu vou sarar a enfermidade dele. E além de curá-lo, eu vou acrescentar para ele 15 anos a mais daquilo que ele viveria. Porque ele é o Senhor que muda. Ele permite a enfermidade para que o homem se achegue a ele. Se achegando a ele, ele propõe sarar não só o físico, mas o espiritual, dando um acréscimo de longevidade de vida, para que esse homem possa viver tempos a mais na presença do Senhor e se regozijar ainda mais no Senhor. Ou seja, um homem que já estava sentenciado à morte, recebeu o perdão e a cura por parte do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele é o Senhor que ainda sara. E eu não sei qual tipo de enfermidade tem assolado a sua casa, mas mediante a ministração dessa palavra, eu quero profetizar para a sua vida, para a sua casa, para a sua saúde, para a sua finança, para a sua família, para o seu espiritual, para o seu sentimental, para o seu emocional, equilíbrio e saúde. O Senhor Jesus te dê saúde hoje, amanhã e sempre, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Meu irmão, que o Senhor possa continuar te abençoando poderosamente. Amém? Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, sabemos que de ti provém toda dádiva, toda saúde física, emocional, psíquica. Ó Pai, Tu és o nosso Deus. E em nome de Jesus eu repreendo dos Teus filhos, dos Teus servos, todo tipo de enfermidade. Que o Senhor dê saúde espiritual para que eles possam ter a alegria de se regozijar na Tua presença, porque a Tua alegria é a nossa força. Que o Senhor dê estabilidade física, ó Pai, que as enfermidades, ó Pai, físicas dos Teus filhos sejam saradas, para que eles possam caminhar, dar um passo a mais na Tua presença. Pai, eu te louvo por esse momento, que o coração do Teu filho possa estar aberto a receber a Tua palavra. Pai, eu entrego a cada um nas Tuas mãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, no nome de Jesus.